Olá, eu sou a Sandra, doutoranda, no programa Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. Eu sou professora da Rede Municipal de São Paulo, sou designada na sala de leitura, trabalho com crianças e adolescentes do primeiro ao nono ano. Bom, estou aqui para falar do nosso projeto Literatura e Vestibular. Hoje eu vou falar da obra Casa Velha do Machado de Assis, mas é importante frisar que isso aqui é apenas um resumo bem específico do que é da obra. O interessante é que vocês possam ler a obra. Eu li a obra no domínio público, ela tem 39 páginas, super curtinha. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Sobre essa obra tão boa que é Casa Velha do Machado de Assis. Bom, falarei um pouquinho, bem breve, sobre a biografia do Machado de Assis. Ele nasceu em 1839, faleceu em 1908, foi, e para mim ele é um grande escritor. O Machado ele perde a mãe com 10 anos de idade e o pai ele fica viúvo e logo após um tempo ele arruma uma outra esposa, a madrasta do Machado. E com 15 anos o Machado ele vai lá em busca de um emprego e ele conhece o Francisco de Paula Brito, o dono da livraria e também de um respectivo jornal, no qual o Machado também publica ali o seu primeiro, um dos primeiros poemas dele que chama Ela. É, E Casa Velha, né? Um gênero novela da fase realista, possui 10 capítulos. Como eu falei no início, são 39 páginas, tá? Que você pode lá ler no domínio público, então não tem desculpa para não ler a obra. E fora que é uma obra maravilhosa, bem gostosa de se ler, bem interessante o desenrolar ali da trama. Tá narrado em primeira pessoa, o narrador, ele é um narrador personagem, ele participa da história. Casa Velha é publicada originalmente em 1885, em 25 episódios, era mesmo ali uma novela na revista Carioca A Estação, entre janeiro de 1885 a fevereiro de 1886, então as pessoas elas poderiam ler os episódios dessa novela. Bom, quem traz essa novela para o livro impresso é a crítica literária Lúcia Miguel Pereira. Em 1943, ela faz uma reedição aí desse livro e ela publica, né, impressa esse livro. Eu trouxe para a gente ver por que que, assim, muitas pessoas ainda, né, muitos críticos, perguntam por que que o Machado não publicou em livro impresso essa obra, porque não é uma obra muito falada, não é uma obra, se a gente for ver bem, muito conhecida, mas é uma obra maravilhosa, uma obra, assim, espetacular, que tem uma crítica social bem interessante que nós vamos ver mais adiante. Bom, quem são os personagens eh, os personagens principais dessa obra? O Cônego, que é o narrador personagem, que é o padre, ele que é clérigo da Capela Imperial, e ele que vai ali desenrolar um pouco essa história, porque ele quer fazer uma pesquisa, e essa pesquisa requer, dentro dessa casa velha, que é como o povo falava, porque assim é uma casa muito grande, com muitos empregados, uma casa que é de gente muito rica, e tem uma biblioteca imensa lá dentro, e ele pede para o padre Mascarenha, que tem um certo afeto com essa família,
e tem uma certa liberdade, um certo vínculo com essa família para que interceda pelo nosso narrador, para que ele possa fazer a pesquisa sobre Dom Pedro. Ele quer fazer um pouco sobre Dom Pedro, sobre a política, e ele quer fazer a pesquisa nessa biblioteca, porque é uma biblioteca muito grande, uma biblioteca que tem muitos livros que dá para ele fazer essa pesquisa. Então ele pede para o Mascarenha, né, para o padre Mascarenha, que é o único que ali que tem o nome explícito, implícito ali, explícito na obra, porque o cônego, o padre narrador, não é citado o nome dele. E aí, no primeiro momento, a Dona Antônia, que também é outra personagem principal, ela não se agrada muito, não, de deixar esse padre lá fazer a pesquisa, mexer nas coisas do falecido, né, do ex-marido, né, o ex-ministro. Não era muito do agrado dela, não. Mas, como foi um pedido do padre, da insistência, ela acaba deixando. Aí temos a Lalau, que é uma das personagens também principal, que é uma jovem órfã de 17 anos, bela, altiva, independente, vive com uma tia, mas passa longos períodos na casa velha, onde era tida como agregada e tratada como filha por Dona Antônia. O Félix, que é um dos único filho da Dona Antônia, porque a Dona Antônia ela teve dois na realidade, né? Mas ela teve uma menina que veio a falecer ainda com 3 anos de idade, que mostra na obra. Então, acaba que o Félix é o único filho que ela tem. E é a grande esperança dela, um jovem promissor que ela tem como a ser a garantia, né, de seguir a carreira que o pai seguia. O coronel Raimundo, que é um parente de Dona Antônia, antigo conviva da casa, amigo íntimo, né, do ex-ministro e que ainda desempenha um grande papel importante aí nessa trama. A Sinhazinha, que vem do Rio Grande do Sul, que herdeira de fazendas, tem muito dinheiro, é uma bela moça e desperta o interesse de vários personagens masculinos aí na trama. E o Vitorino, filho do segeiro, de origem humilde, é um rapaz trabalhador esforçado. E aí nós vamos falar da Dona Antônia, né? Que você pode perguntar assim, nossa, que legal, Dona Antônia ela vai desempenhar um papel assim fundamental, a mulher, né? Nossa, a personagem feminina, só que não. A Dona Antônia, ela tem esse papel aí principal que vai desenrolar a trama, mas é porque ela é viúva, né? Ela desempenha o papel de uma viúva, de um ex-ministro, de uma pessoa que tem muito dinheiro, que tinha muitos, né, conhecidos, de muito poder aí nessa sociedade. Pois a gente pode ver que essa sociedade brasileira lá de 1800, eu acho que também não mudou muita coisa ainda, né, uma sociedade machista patriarcal. E aí o narrador, ele vai falar, né, demonstrar quem é a Dona Antônia e vai falar um pouquinho de onde que veio a origem dessa casa velha, né? Por que que essa casa foi construída, de onde que veio, por que casa velha? E uma das frases que chamou muita atenção, que fala na obra, é que assim, Dona Antônia governava esse pequeno mundo com muita discrição, brandura e justiça. E nós vamos ver a justiça dela aí no decorrer da trama. A casa fora construída pelo avô em 1780, voltando da Europa, de onde trouxe ideias de solar e costumes fidalgos. E foi ele, e parece que também a filha, a mãe de Dona Antônia, quem deu a esta a pontazinha de orgulho que lhe podia notar, e quebrava a unidade da índole dessa senhora, essencialmente chã. Inferi isso de algumas anedotas que ela me contou de ambos no tempo do rei. Dona Antônia era antes baixa que alta, magra, muito bem composta, vestida com singeleza e austeridade. Devia ter 46 a 48 anos, tá? Como o narrador se descreve. Então, a gente vê que a casa, ela foi construída lá em 1780, né, pelo avô, esse casarão. Então, era uma casa bem antiga mesmo, e era um casarão que tinha muitos empregados, que era muito grande, e possuía uma biblioteca imensa,
E que o povo falava que era uma casa velha, né? Pela construção, uma construção antiga, né? Que foi baseada nas construções europeias. E aí, o narrador, né? Que é o padre, diante dessa pesquisa que ele vai fazer lá dentro da casa, ele cria uma afinidade com as pessoas da casa. Ele começa a conhecer todo mundo, ele começa a ver que tem muita coisa ali dentro daquela casa que acontece, ele começa a verificar os costumes, ele fala muito, ele conversa muito, né? Porque ele começa a participar de jantares e da convivência, tomar café ali, porque ele está ali dentro da biblioteca e nada que ele vai convivendo com aquela família. E aí ele conhece a Lalau, que é essa personagem ali que chama muita atenção dele, né? E para a época era muito grave um padre achar isso dela, né? Então, assim, quando o leitor ele vai lendo um pouco mais o livro, você consegue perceber, né, essa paixão do padre pela Lalau. Aí, em um dos depoimentos, assim, uma das falas ali da obra, ele fala, né, realmente era uma criatura adorável, espigadinha, não mais de 17 anos, dotada de um par de olhos como nunca vi outros, claros e vivos, rindo muito por eles. Quando não ria com a boca, mas se o riso vinha juntamente de ambas as partes, então é certo que a fisionomia humana confirmava com a angélica, e toda a inocência e toda a alegria que há no céu pareciam falar por ela aos homens. Pode ser que isto pareça exagerado a uns e vago a outros, mas não acho do momento um modo melhor de traduzir a sensação que essa menina produziu em mim. Contemplei-a alguns instantes com infinito prazer. Hum. E o enredo, né? A trama da história, ela gira em torno de um amor entre o Félix, né, o herdeiro, e da agregada que mora de favor a Lalau. E a Dona Antônia, que é totalmente contra esse romance. Primeiro, são de classes sociais diferentes, né? O Félix é muito rico. E quem é Lalau? Lalau mora de agregada, de favor ali na casa da Dona Antônia. Por mais que ela tenha a menina, em várias passagens do texto, como uma filha, por mais que ela veja a menina e por mais que ela goste da menina, porque o leitor vai vendo que realmente a Dona Antônia gosta muito da Lalau, porque ela é uma menina bela, ela é uma menina muito carismática, ela sorri o tempo inteiro, é uma menina muito inteligente, então que gosta, que traz alegria para aquela casa tão antiga, né? Aquela casa que passa pela tristeza do falecimento ali do ministro, essa menina ela traz um ar de alegria, né? Então, por mais que a Dona Antônia gosta, mas ela é totalmente contra esse romance. Ela não gosta e ela vai usar de todas as estratégias para terminar esse romance. E uma das coisas que ela vai utilizar é o padre, né? O padre narrador, né? Que ela vai usar, que ela percebe que o padre ele tem um contato muito ali com o Félix. E ela já tentou de todas as maneiras de conseguir o Félix é, fosse embora para a Europa para estudar e não consegue. Ele sempre negando que não quer ir, nessa negativa. E então ela vai tentar, né, persuadir lá o padre, para que o padre possa convencer o Félix a ir para lá estudar política, para voltar mais forte, para seguir a carreira ali do pai, né, e ser um bom estudante. Mas a gente vai ver aí que não vai ser tão fácil assim, não. E aí ela vai utilizar de outras estratégias que a gente vai ver, né, a tão justa, né? E aí ela primeiro ela tem um primeiro diálogo ali com o padre e ela
fala para ele se ele pode conversar, e o padre fala assim: olha, se a mãe não conseguiu, eu não vou conseguir, um simples padre vai conseguir isso, não vai. Mas ela insiste, né? E ela vê que se ela não insistir, ela não vai. Então, ela vai uma segunda vez na biblioteca, porque ela não se convence, ela precisa convencer o padre a conversar, a fazer o Félix ir viajar para separar ele da Lalau. Então, aí ela vai numa segunda tentativa lá na biblioteca e ela dá um presente para o padre. Um presente ali que deixa o padre meio constrangido com aquele presente. Ele fala sobre isso, né? Que é uma boceta de rapé, que, caro leitor, não leve para o outro lado, que significa uma caixinha, né? Uma caixa do falecido que guardava tabaco em pó. E mesmo assim, essa tentativa de convencer o Félix, o padre, para que o Félix possa ir embora, e novamente ela não consegue. Aí ela usa da estratégia mais feia, né? Vamos dizer assim, que é a mentira, aonde que ela vai falar para o padre que a Lalau é, na realidade, irmã do Félix, né? Que o ex-marido, né? O falecido, teve um caso com a mãe da Lalau e que ambos são irmãos. O padre, consternado com uma notícia dessa, né? Vai falar com o Félix, fala com a Lalau ela volta para casa dessa tia dela e separam, né? Fica numa tristeza só e ela realmente, a dona Antônia consegue o que ela quer. Mas aí, né, separados, tudo mais, o padre, ele vai terminando a pesquisa dele e no meio dessa pesquisa dele, que ele vai lá, ele olha nas coisas do ministro e ele acha um bilhete. E nesse bilhete tá escrito assim, ó, é com a letra do ministro, ele acha muito estranho, ele lê: tenha confiança em mim e ouça o que lhe digo. Não faça barulho. Sossegue e não fale sempre no meu nome. Venha cá o menos que puder. E não pense mais no anjinho. Deus é bom. Anjinho? E anjinho quer dizer que tem uma criança morta. Pera aí. Se a Lalau tá ali viva, quem seria esse anjinho? Aí o padre, né, com a pulga atrás da orelha, vai até a casa da tia, da Lalau, e aí pergunta para essa tia, que ele acha estranho, e a tia conta a verdade que realmente a mãe da Lalau teve um caso com o ex-ministro, desse relacionamento nasceu uma criança, mas essa criança veio a falecer. Mas que quando ela teve esse caso com ele, a Lalau, ela tinha 3 anos de idade. E deixa, assim, o padre transtornado, né? O padre vai contar para o Félix, conta a história para a Lalau, ela se recusa a se casar, porque ela fala, como assim? Amante da minha mãe, né? O meu ex-sogro vai ser amante, foi amante da minha mãe, eu vou casar com o filho dele. Então, ela se recusa e ela aceita casar com o pretendente que a dona Antônia escolheu para ela, que é o Vitorino. E o Félix, ele, muito triste também, depois acaba casando também com a pretendente que a dona Antônia também havia escolhido para ele, que é a Sinhazinha. Ambos da mesma classe social, né? Tanto o Félix como a Lalau casa com o Vitorino, que também é pobre, também da mesma classe social que ela. E a dona Antônia, por sua vez, que inventa uma mentira, e quando o padre vai falar para ela e mostra para ela aquele bilhete e tudo mais, ela fica assim também transtornada, porque ela não esperava que o marido também tinha traído ela. E que o marido também tinha tido um outro filho e que esse filho viera a falecer.
Então, ela também, né, a mentira que virou verdade. E termina ali, eu não vou dar muito spoiler sobre isso, né, que não, fica uma dúvida aí para o leitor, né, que se você quiser saber mais aí sobre essa história, se aprofundar um pouco mais nessa obra, eu indico que leia. Quiser saber mais sobre a época que ocorreu e que ocorria, eu peço que você também busque lá no Literatura e Vestibular, porque tem um vídeo da nossa mestranda que fala muito sobre a época, que passou esse conto, o que que o Brasil passava nessa época. Então, peço que você também se reporte lá. E é isso. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, que vá lá no nosso canal, que participe, que compartilhe, que assistam e que principalmente leia a obra.